deixar para você neste momento, nesse instante ao qual você assiste esse vídeo, ela está no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 47, que diz assim: Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse prenderei. A palavra de Deus nos fala sobre o maior símbolo de falsidade de toda a história. Sobre o maior símbolo de uma pessoa que não tem nada a oferecer a não ser a falsidade. Judas foi realmente, ele não mentiu, ele não omitiu, ele simplesmente agiu com falsidade para com Jesus. Se nós olharmos a história e olharmos todos os ensinamentos, Jesus cuidou de Judas, ensinou a Judas, serviu a ceia a Judas. E com um beijo, Judas traiu Jesus, dando o maior exemplo de falsidade a qual nós temos em toda a história da humanidade. Por que eu digo o maior exemplo? Porque se nós formos analisar a palavra de Deus, nós vemos o quê? Nós vemos que Judas andava com Jesus. Nós vemos que Judas era um dos discípulos de Jesus. Judas foi ensinado por Jesus. Judas tinha preceitos que Jesus havia passado para ele. E ele, por 30 moedas de prata, ele simplesmente entregou Jesus. Disse aonde Jesus estava, colocou ali a situação de todos os que estavam atrás de Jesus para prender Jesus. E o mais incrível de tudo é que, como não se bastasse a falsidade, como não se bastasse toda a falsidade englobada ali, ele ainda chega perto de Jesus. E ele ainda diz assim: aquele que eu beijar, este é Jesus. Existe algo mais vergonhoso que isso? Ele poderia ter feito assim: olha, aquele que eu apontar o dedo é Jesus, aquele que eu falar em direção a ele é Jesus, aquele que estiver em tal posição é Jesus, aquele ao qual eu me aproximar é Jesus, aquele que eu vou chegar perto, aquele que eu vou fazer um sinal para ele é Jesus, aquele que eu apertar a mão é Jesus. Mas ele foi mais longe, ele foi tão longe que ele falou assim: aquele que eu beijar, este é Jesus. E você veja, com um beijo no rosto, ele traiu Jesus. E daí nós olhamos e vemos a história que assim que ele beija Jesus, os guardas vão em direção de Jesus e Pedro, revoltado com falsidade, revoltado com mentiras, revoltado com traição, o que Pedro fez? Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado com uma espada. O que Jesus faz? Jesus chega até o soldado, coloca a mão em sua orelha, olha para ele e fala: olha, vou colocar sua orelha no lugar de novo, vou aqui ao resolver o seu problema. Tira o seu olhar e direciona a Pedro e fala: Pedro, não é por força, não é pela espada, Pedro. Repreende a Pedro, estende as suas mãos, e é preso para que a profecia se cumprisse. Eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão, que ouve este programa neste momento: quando nós temos o caráter de Cristo, quando nós somos colocados em Cristo, por Cristo e para Cristo, aí nós passamos a viver uma vida de paz, de amor, de perdão, e não mais uma vida de perseguição, não mais uma vida de dor. Quem é você nessa história, meu irmão? Qual é o teu caráter nessa história? Você tem o caráter de Cristo? Tem o caráter de Cristo? Você tem o caráter de Judas? Você tem o caráter de Pedro? Que você possa, com essa história, com este texto da palavra, com este momento da Bíblia, aprender que eu e você precisamos ter um caráter cristão.